Olha só, há 9 anos, a família de um PM espancado até a morte espera pela prisão do assassino. O suspeito foi identificado, mas fugiu e o processo está suspenso. Essa é a história de hoje no quadro Sede de Justiça. Reportagem da Elaine Cortez. Um idoso espancado até a morte. Foi uma covardia. Um crime cruel, sem direito à defesa. Foi um motivo muito fútil, banal. O assassino em liberdade. Ele está solto, não teve justiça até agora. Uma investigação duvidosa, um processo suspenso. E uma família que espera há quase uma década por justiça. A minha dor até hoje é presente. Deixou pra gente uma marca que nunca foi apagada. Vicente de Faria, um homem que dedicou a vida pela segurança pública e acabou vítima da violência. Uma carreira policial de quase 3 décadas. Aos 70 anos, o tenente reformado da PM só queria desfrutar da tranquilidade depois de uma vida de muito trabalho. Nessa fase da vida do seu Vicente, ele estava numa fase assim muito boa. Mesmo com os problemas de saúde, por causa da idade e tudo, ele ainda procurava aproveitar o de melhor que a vida oferecia para ele. Apaixonado pela natureza, ele construiu um rancho em Biritiba-Mirim, no interior de São Paulo. Um pai justo, um pai que na sua educação, o certo era certo, o errado era ponto, entendeu? Como pessoa, ele era uma pessoa muito reservada, uma pessoa que valorizava a amizade, assim, a verdadeira. Todos os finais de semana, a mesma rotina. Ele saía de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, para Biritiba-Mirim, um município vizinho. Tenente Faria, como ficou conhecido, era um defensor das leis e dos animais. O que ele não poderia suspeitar é que isso lhe custaria a própria vida. Foi um motivo muito fútil, banal, porque não tem um motivo para você espancar uma pessoa que você adentrou dentro de uma chácara com rifle e a pessoa falou para você não usar o rifle. O seu Vicente, ele era uma pessoa muito certa, sabe? Era muito certo, assim, eu tive uma admiração muito grande por ele, por isso. Porque ele nunca admitia coisas erradas, nunca ele permitiu nada de errado nesse lugar. Tudo começou quando ele tentou impedir uma caça ilegal e dentro do terreno dele. Um homem entrou na chácara com um rifle, acho que foi caçar passarinho, ou foi entrar foi fazer alguma coisa dentro da chácara, e meu pai abordou ele com o rifle lá dentro da chácara e pediu para ele que não usasse e não caçasse, que era uma arma proibida, também não podia usar a arma dentro da chácara, além que estava dentro da propriedade dele, né? E ele pediu para a pessoa se retirar. Quem carregava o rifle era Ornildo Simplício Costa, irmão de um vizinho de sítio do tenente. E ele chamou a atenção dessa pessoa porque até com quem frequentava o rancho, ele não deixava caçar, porque é uma área de preservação. Apesar de ter invadido a propriedade de Faria, Ornildo não admitiu ser advertido pelo militar e prometeu vingança. 3 meses depois, ele voltou e se reuniu com alguns amigos neste bar, onde o tenente também costumava passar toda vez que ia embora do sítio. Era 23 de junho de 2007, por volta das 8 da noite. O tenente Faria entra no bar e percebe Ornildo, acompanhado de um homem branco, loiro e de olhos claros. Ele dispensa o pedido e decide sair do local para evitar uma confusão. A versão do dono do bar, que prefere não gravar uma entrevista, foi confirmada por outras testemunhas. O tenente Faria vai embora, mas é obrigado a parar cerca de 500 metros depois do bar. Neste trecho, o carro dele foi fechado por um outro veículo. Quando desceu, ele foi espancado com vários golpes de madeira na cabeça. Um senhor daquela idade, e ele estava pesando em torno de uns 55 a 60 quilos. O que fizeram com ele foi uma covardia. Só isso já deixou a gente assim fora do normal. O idoso sofreu traumatismo craniano e ficou 1 mês e 2 dias em coma profundo na UTI até morrer.
Uma pessoa que você conversou com ele meia hora antes e de repente você não ouviu mais a voz dele porque ele estava em coma vegetativo, entendeu? O caso repercutiu na cidade, mas não foi tão longe juridicamente. Aí vem a dor, que é a maior ainda da injustiça, sabe? Que a gente assiste os programas de TV, vê que tem casos que são solucionados e você vê que uma pessoa causou uma falta que pra gente era muito importante. E hoje já passaram-se anos e anos e anos e essa pessoa que causou isso não foi pega. A informação que tinha ele mais uma pessoa. Até hoje a polícia não identificou essa outra pessoa. 9 anos depois, a polícia não sabe quem foi o cúmplice da agressão que resultou em homicídio. A pessoa que fez isso, eu não sei quem é. Às vezes eu falo com meu marido, como que nós vamos pro rancho se às vezes a pessoa que fez isso, às vezes ela tá do nosso lado, a gente não sabe. No dia seguinte à agressão, a polícia reservada da PM já tinha todas as informações do principal envolvido, mas os investigadores nunca chegaram até ele. No outro dia seguinte, a polícia reservada da militar já sabia quem que era a pessoa, onde morava, onde residia, todinha a vida da pessoa, onde ele estava trabalhando, só que ninguém chegou a prender a pessoa. As denúncias continuaram. Desta vez, a informação foi de que o agressor já havia fugido e poderia estar em qualquer lugar do país com um novo nome. Ele teve tempo de sobra para fugir, porque a informação que eu tive, né, que eu estava conversando com o pessoal da Corregedoria do Estado, ele frequentava a casa, esporadicamente ele vinha na casa dele, na casa dos parentes dele aqui em São Paulo. Uma das últimas informações eu já sabia que ele tinha trocado de identidade, que ele já estava foragido, já estava voltado para a terra dele em outro estado, o estado do Maranhão, e a polícia não conseguiu fazer nada. A família conta que recebeu ligações anônimas de que o agressor esteve na região por diversas vezes. Minha revolta maior é não ter a justiça não ter procurado, investigado profundamente o caso. A agressão que aconteceu com o seu Vicente foi uma coisa assim absurda. Até hoje nós somos inconformados pelo fato de ninguém ter dado pra gente uma resposta de pegamos ou estamos correndo. Então isso corrói a gente, Elaine, dia a dia. Porque não tem um dia que eu posso falar pra você que eu não lembre do seu Vicente e não sinto a justiça ter feito, entendeu? Ornildo Simplício Costa nasceu no dia 6 de novembro de 1968. Ele tinha 39 anos na época, hoje está com 48 anos. Ele é filho de Francisco Simplício Filho e de Otília Galdino Costa, natural de Tuntum, no Maranhão. O acusado teve a prisão preventiva decretada e é considerado procurado da Justiça. Eu gostaria de fazer um apelo, porque eu tenho certeza que em qualquer lugar do Brasil, alguém já ouviu a história, ou num boteco alguém contando que aconteceu isso em tal lugar, eu fiz isso, que denunciasse, porque vai ser uma dor a menos, porque a gente sofre pelas pessoas que foram envolvidas, por a gente não ter conseguido fazer com que fosse feita a justiça, já que ele trabalhou na justiça, entende? A investigação, que também foi parar na Corregedoria da PM do Estado de São Paulo, conseguiu confirmar que o acusado já tem uma nova identidade. Essa é uma das brechas para que tantos criminosos permaneçam em liberdade. É possível tirar um RG diferente em cada um dos 27 estados brasileiros. Só uma das razões para que 200 mil mandados de prisão no Brasil, de um total de 350 mil, deixem de ser cumpridos. Nós vivemos num país da impunidade. Isto é real. Isto é sério. E se nós não tomarmos a frente daqui em diante, nós continuaremos nessa impunidade que todo mundo sabe, que todo mundo conhece.
Em 2009, Ornildo Simplício Costa foi citado por edital para comparecer ao julgamento dele. Já que nunca foi encontrado pessoalmente, ele não poderia ser condenado à revelia, ou seja, por ausência. O processo ficou parado com desvio dos autos de fevereiro a julho de 2015. O juiz da cidade, Fred Lourenço Ruiz Costa, chegou a advertir o cartório do fórum para que o fato não se repetisse. Por este motivo que aconteceu no processo, neste processo, este inquérito policial foi instaurado. Mas ele não vê razão para que se apure isto do ponto de vista administrativo. O juiz disse ainda no despacho que o Ministério Público não havia feito outras diligências para encontrar o procurado e, por isso, suspendeu o processo até que o réu seja localizado. Os autos voltam para o Ministério Público e o Ministério Público expede novas diligências para que ele seja encontrado de alguma outra forma, de alguma maneira que não esteja nos autos, ou que se renove, alguma coisa em termos de diligência para que esse indivíduo seja realmente preso. Até a gente assistir na TV uma coisa e sentir na pele é totalmente diferente. Eles foram muito relapso. Eu nunca imaginaria que uma situação dessa não fosse seguir em frente, sabe? Hoje eu entendo, quando eu vejo assim casos que não foram resolvidos, hoje eu entendo, porque antes eu não entendia como não foi resolvido. Hoje eu entendo por que não é resolvido, porque as pessoas não estão sentindo isso na pele dela. Se Ornildo conseguir continuar foragido por mais 10 anos, o crime prescreve e ele permanece livre sem responder pelo crime que cometeu. A Delegacia de Capturas de São Paulo afirma que continua as buscas. O Estado dá um tempo para que a Justiça puna um condenado ou um acusado por um crime. Se a Justiça não é competente para, naquele tempo, dar a condenação, fazer o julgamento, é sinal que ela não poderá mais fazer isso. O Estado tem um tempo certo para punir e, se não punir nesse período, acabou o processo. Eu me sinto preso, porque eu não consigo nem dormir direito, não consigo mais frequentar o lugar que meu pai frequentava. Ele está solto, não teve justiça até agora. Não teve justiça até agora. A justiça, para mim, foi falha até agora. 20 anos, afinal, são suficientes para localizar, prender, julgar e condenar um criminoso? Nem isso é suficiente. 20 anos, muitas vezes, nós não conseguimos chegar ao acusado fisicamente porque já fugiu, porque as nossas leis são extremamente benevolentes. Tenente Faria foi um homem que serviu à justiça. Essa mesma justiça que ainda não colocou o assassino dele na cadeia. Eu acredito que só vou dormir em paz no momento que a gente vê que a pessoa que fez isso aí estiver atrás das grades, entendeu? Porque a gente aqui fora está sofrendo. Ele dedicou a vida toda dele na polícia para proteger as pessoas e proteger todo mundo e no fim ele foi praticamente injustiçado.